Eu pretendo criar em Belo Horizonte o sistema de ciclo completo. Trazer para a prefeitura os estudantes do ensino médio ou abraçar aqueles da prefeitura que estão se formando no fundamental e dar a eles a possibilidade de encerrarem o ciclo dentro da prefeitura. Para isso, desde a pré-escola, nós vamos trabalhar a alfabetização no tempo correto, na idade certa da menina e do menino. Nós vamos trabalhar a linguagem de computadores, nós vamos ampliar o ensino integral e os recursos virão do próprio Fundeb, que hoje repassa mais para as prefeituras que têm carga horária ampliada. No ensino médio, a minha ideia é que pela manhã, meninas, adolescentes e os rapazes possam estudar de forma clássica, que é português, matemática, história, e à tarde estarem nos cursos técnicos. Eu quero que cada um deles saia com a capacidade de desenvolver sites, que tenha tecnologia digital, que eles possam exercer uma profissão. A BH da gastronomia, que hoje já é muito desenvolvida, vai encontrar a BH da tecnologia. Nós temos espaço em Belo Horizonte, principalmente em lugares fechados nos prédios do centro da cidade, onde a prefeitura pode criar os centros de desenvolvimento tecnológico, pegando os alunos da rede pública em parceria com as grandes empresas, para descobrir talentos e eles já saírem empregados, para não devolver esses adolescentes para os morros de Belo Horizonte e aí a gente começar a reduzir, inclusive, a questão da violência. O primeiro passo é nós conversarmos, como estamos fazendo com a equipe econômica, com as entidades, a FIENG, a FEComércio, para que a gente atraia os investimentos, especialmente para o centro de Belo Horizonte. E isso passa por resolver o problema dos moradores de rua. Hoje, se nós criarmos 10 mil vagas, vão aparecer 20 mil moradores de rua, porque os prefeitos do interior estão mandando o problema para cá. Nós vamos enfrentar com coragem. Os moradores de rua de Belo Horizonte vão ter atendimento, reciclagem profissional, até moradia popular. Mas os que não forem daqui, nós vamos devolver para que a cidade volte a ter as lojas abertas e ter os investimentos. Nós vamos flexibilizar o centro da cidade, atrair prédios que são hoje só comerciais, poder se tornarem moradias, as pessoas trabalharem mais perto dessa loja e criar um fluxo. Isso vai fazer com que Belo Horizonte volte a ter investimento. Segundo ponto, flexibilizarmos a construção de prédios de luxo, especialmente em áreas da Savassi, aqui da região do Prado, por exemplo, e chamarmos esses empreendedores a trabalharem com a prefeitura nas obras de mobilidade que nós precisamos tanto. A prefeitura precisa tratar os empresários novamente como parceiros, o que não aconteceu no passado. Desde Calil, as empresas estão sendo expulsas de Belo Horizonte e quem quer investir na cidade tem tido muita dificuldade. Meu plano de governo é muito claro, a prefeitura vai abraçar quem gera emprego e renda e nós vamos recuperar áreas importantes da cidade com apoio desse setor. Nós precisamos fazer com que Belo Horizonte esteja novamente no circuito nacional da cultura. Nós já fomos uma das principais capitais em investimentos, em festivais. A prefeitura pode fazer isso, ela tem a obrigação de atrair para cá os mais diversos tipos de shows, de encontros empresariais, e incentivar que Belo Horizonte esteja na rota de quem vem para as cidades históricas. Por exemplo, quando você vai a Portugal pela empresa portuguesa, eles te oferecem ficar 2 dias em Lisboa, fazer um stopover. Por que nós não podemos pegar esses passageiros que estão vindo para as cidades históricas e oferecer para eles aqui uma hospedagem subsidiada para eles conhecerem Belo Horizonte e participarem? A questão dos shows. Hoje o Mineirão é um dos palcos mais importantes para shows. A prefeitura tem a obrigação de incentivar. Nós precisamos de espaços para isso. E a Belo Horizonte pode ser a capital da fé, porque nós temos grandes pastores, cantores evangélicos, temos uma catedral da Igreja Católica que vai ser centro de turismo, podemos ser a capital do cinema, podemos ser a capital da gastronomia com cerveja, esses bares, né, essa comida de boteco, a vida toda ficou famosa. Por que nós não podemos incentivar uma Belo Horizonte nova para a questão da cultura, e incentivarmos isso e abraçarmos as áreas históricas da cidade e entregarmos aos artistas, a quem quer fazer show, tornar Belo Horizonte muito mais atrativa para esse setor. Esse é o grande problema de Belo Horizonte hoje. Nosso primeiro passo vai ser reorganizar o sistema dos ônibus. Primeiro, quem vai mandar é a prefeitura, não só as empresas de ônibus. Hoje Belo Horizonte tem quase metade das viagens que tinha no passado. Deu quase R$1 bilhão em subsídio. As empresas compraram ônibus novos e não
melhoraram nada. Primeira coisa, integração com o metrô, de norte a sul de Belo Horizonte. A mesma tarifa que se paga do norte vai ser paga para todo o trajeto do metrô. Isso vai evitar com que os ônibus da região metropolitana venham até o centro de Belo Horizonte, vai nos ajudar na mobilidade para a capital. Segundo ponto, vamos trazer de volta as vans, um projeto que começou lá com Célio de Castro, que hoje é o chamado suplementar em Belo Horizonte, que vem sendo sucateado. As vans fiscalizadas, com ar-condicionado, tarifas mais em conta, vão preencher as lacunas do serviço coletivo, onde não existia, e principalmente se as empresas de ônibus não cumprirem com as suas obrigações, nós vamos tomar a concessão e vamos entregar para novos proprietários. Isso é um compromisso que eu tenho com a cidade. Quando nós reorganizarmos o sistema de ônibus, veio no metrô do norte ou de Contagem, chegou na Praça da Estação, novos circulares pela cidade, com a mesma tarifa de ida e de volta, para que a gente possa melhorar o conforto e principalmente diminuir o congestionamento da nossa capital. Nós vamos primeiramente nomear os candidatos que já estão na Guarda Municipal e que hoje estão à espera da oportunidade. Segundo ponto, nós vamos fazer com que no mesmo lugar, na praça onde tem um carro da Polícia Militar, não esteja um carro da Guarda. Aqui na Praça 7, por exemplo, vocês podem ver sempre, tem sempre uma PM e um guarda. Para que isso? Ou tem um ou tem outro, faz um revezamento. Essa mesma viatura que está ali pode ir para Venda Nova, pode ir para outras regiões da cidade. Isso em conjunto com a política que nós vamos fazer para retirar os moradores da rua e levá-los para abrigos dignos na capital, onde vai ter distribuição de comida e a possibilidade deles serem atendidos. Porque hoje Belo Horizonte tem sempre pequenas ocorrências, furtos, vidros quebrados. Uma mulher que sai sozinha, por exemplo, para ir ao cinema e ao teatro, muitas vezes é achacada porque os moradores de rua acabam, infelizmente, intimidando a pessoa. Nós não vamos permitir isso, não. Nós vamos resolver esse problema para que as pessoas se sintam em condições de andar. A presença da Guarda Municipal é fundamental, especialmente nas áreas que eu quero recuperar. Guaicurus, Praça da Estação, ali onde hoje tudo abandonado na Faculdade de Engenharia. Do outro lado, na Casa da Baronesa, eu quero trazer isso para o dia a dia dos moradores e a sensação de segurança é fundamental. Melhorar os projetos de iluminação da cidade para devolver, inclusive, as lojas e o comércio. Aí sim a gente vai conseguir realizar esse projeto. Hoje, a principal reclamação da população são as UPAs. Um projeto que começou muito bem com o Márcio Lacerda, foi abandonado pelo Calil e que o atual prefeito não deu sequência. Nós vamos contratar mais médicos para urgência e emergência, isso é fundamental. Mas aquele que não for caso urgente, nós vamos fazer o teleatendimento, tecnologia para poder atender a população. É mais rápido e pode resolver, inclusive, o problema de médico que não fica por conta, muitas vezes, do medo da violência. Isso vai facilitar o atendimento e vai tirar das UPAs essa multidão que fica ali esperando. Segundo ponto, Belo Horizonte tem quase 30 mil pessoas em cirurgia eletiva. Eu, como senador, coloquei quase 100 milhões de reais na saúde pública. Nós vamos utilizar a Santa Casa, os hospitais filantrópicos como Evangélico, Baleia, para poder atender essa população que espera por uma cirurgia de joelho, de pé, catarata, entre 6 e meia-noite. Um exemplo do que já foi feito em São Paulo e funcionou muito bem. Nós podemos pegar esses centros cirúrgicos e atender essa população. Isso vai fazer com que a gente dê à população um atendimento mais rápido e a confiança novamente no sistema. Nos centros de saúde, nós vamos fazer com que as gerentes sejam eleitas pela comunidade. Os gerentes, a comunidade é que vai escolher. E esses gerentes terão liberdade absoluta de cobrar rápidas soluções que nós vamos trazer para Belo Horizonte para melhorar o atendimento à população. É um compromisso que eu tenho de fazermos agilidade nessa questão. Eu tenho um olhar muito atento para as comunidades, porque como repórter que fui durante 23 anos, eu não concordei nunca com as mortes de adolescentes de 16, 17 anos de idade, que eram ali mortos numa questão de disputa, de tráfico. Por quê? Hoje, gente, no ensino médio,
quase 20% dos estudantes em Minas, e no Rio isso chega a quase 40%, esse adolescente, essa adolescente abandona a escola, seja para poder trabalhar, seja uma gravidez precoce, e saem da escola para trabalhar em subempregos. O Brasil não pode mais perder essa mão de obra. Nós temos que fazer com que esses adolescentes saiam da escola com uma profissão, em tempo integral. O número de crianças está diminuindo muito, os brasileiros estão tendo menos filhos, e o recurso do Fundeb está aumentando. É uma questão de sensibilidade, especialmente com os aglomerados. Dá a eles a oportunidade, em programas como Desenvolve, por exemplo, eles saem dali com a capacidade da linguagem de fazer sites. Eles podem sair em programas com empresas de tecnologia que vão selecionar os melhores para poder trabalhar. É darmos oportunidade para esses adolescentes. E eu quero trazer o ensino médio para a prefeitura. Há uma possibilidade grande da gente fazer o ciclo completo, desde a pré-escola até o ensino médio. Aí sim, nós vamos começar a dar oportunidade nas vilas aglomeradas. Porque o que aquelas pessoas querem é que o problema delas seja resolvido, nem esquerda nem direita. Elas querem comida na mesa e possibilidade de crescimento. Eu tenho um projeto, uma meta. Nós reduzimos a médio e longo prazo 2 pontos na temperatura em Belo Horizonte. Isso é possível, já foi feito em países como a Espanha, com arborização, com a criação de novos jardins, com coletas seletivas, com a preocupação em nós termos ônibus que sejam elétricos, não barulhentos, que não poluentes, porque tudo isso junta e torna Belo Horizonte uma cidade de poluição, de ruído muito alto, de problema de calor. Nós perdemos a ventilação quando lá no Vila da Serra, lá na Serra do Curral, os prédios foram construídos. Então nós precisamos, não por imposição, mas conscientizar as pessoas sobre novas áreas verdes que precisam ser feitas, permeabilidade do solo. Nós descobrimos em Belo Horizonte novas áreas para pequenos parques. Porque a gente discute muito grandes áreas, mas nós precisamos identificar quais as regiões da cidade que têm menos cobertura vegetal e criarmos pequenos parques para que a gente possa diminuir a temperatura em nossa capital. Isso é fundamental e só vai ser feito com educação ambiental e um projeto muito firme da prefeitura em fazer com que a capital seja cada vez mais uma cidade sustentável. É um projeto, gente, que me atrai, e que as principais capitais do mundo, aquelas que são melhores para se viver, já implementaram, e a gente pode trazer para Belo Horizonte. É uma questão da prefeitura comandar e dizer para a população como fazer.